Eu quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Beriano de Verdade e nós seguimos com um plano, com um projeto, com um propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. Leitura de hoje, profeta Jeremias, capítulos 8, 9 e 10. Vamos à leitura? Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes e os ossos dos sacerdotes e os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas, e expô-los ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem tinham servido, após quem tinham ido, e a quem tinham buscado e diante de quem tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida, de todo o resto dos que restarem da raça maligna, que fica nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba que o nosso Deus, ele usa agora a boca do profeta Jeremias para dizendo que os corpos não seriam nem sepultados, e é exatamente isso que vai acontecer. Na investida, que foram em 3 fases de Nabucodonosor, muitos corpos ficaram caídos, muitos corpos ficaram mortos ali, e aconteceu exatamente como o Senhor está dizendo aqui. Ficaram expostos ao sol e à lua. Não foram sepultados. E tudo isso por conta do quê? Da dureza de coração e da dureza de serviço. Ou seja, a cerviz é que ele não se inclina. Não se inclinavam mais diante de Deus, mas se inclinavam diante das imagens de escultura, de pau, de pedra, de bronze e de aço, feita por mãos humanas. Eles não tinham mais o coração voltado para o Senhor, mas tinham os corações voltados para Baal, para Balim, para Astarote, para Marduk, para Quemos e para tantos outros deuses estranhos. Então, a palavra do profeta Jeremias é uma palavra dura, é uma palavra confrontativa, que é justamente o que a nossa geração hoje está precisando. Eu fico vendo as pessoas dizerem e afirmarem até com louvores: somos a geração do avivamento. Não, não somos a geração do avivamento, somos a geração dos escândalos. Somos a geração do avivamento. Não, somos a geração dos divórcios. Somos a geração da pior espécie dos crentes que passou por a face da terra. Porque eu não consigo enxergar nenhum avivamento sem palavra. E os cristãos de hoje estão sem palavra. Os cristãos de hoje não têm embasamento bíblico. Eles procuram muito material de informação para uma informação rápida, mas eles não têm nenhuma formação básica de uma escola bíblica dominical, de um CPO, de um curso básico de teologia, nenhum tipo de preparação. Então, eles apenas replicam, eles apenas, como eu costumo dizer, são papagaios de pirata, ouvem e falam. Quer um exemplo aqui? Vou dar um exemplo aqui, ó. Quem nunca ouviu? Ó, hoje nós estamos já no mês de novembro, correto? Hoje é dia 6, deixa eu só verificar aqui para não ter nada errado. Hoje é dia 3. Hoje é dia 3 de novembro. Presta atenção. Quantas vezes você já não ouviu algum pregador dizer assim: porque na Bíblia tem 376 não temas, um para cada dia do ano. Seja sincero, se você é cristão, você é servo de Deus, certamente você já ouviu algum pregador dizendo isso. Eu também já falei isso. Eu não me isento não, eu também já falei isso. Só que aí acendeu o alerta. Peraí, deixa eu procurar entender isso aí. Será que procede isso? E aí eu tenho alguns estudos que eu faço e tem um presbítero que eu também estudo com ele, chamado André Sanches. Ele é uma bênção também. Eu também tenho minhas referências, tá? Eu também estudo, sento para estudar. Eu estou fazendo um curso com ele de Apocalipse versículo por versículo. E aí ele pegou nesse tema. E aí eu fui junto com ele na pesquisa. E aí pesquisando todos os textos, na palavra por palavra. Não temas, não teme, não temais, não temei. Sabe quantas vezes tem na Bíblia? 101 vezes. Toda a Bíblia. De Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. Então, quantas vezes a gente acaba replicando? Porque na Bíblia tem 366 dias a palavra não temas. É uma palavra de efeito. Sim ou não? É uma palavra de... Mas não está na Bíblia. Então nós estamos apenas o quê? Repetindo, replicando, sem consultar, sem verificar. Quer ver outro texto? Os mais antigos aqui vão lembrar. O pregador vai e faz uma pregação sobre a águia.
Tem até livros sobre isso. A águia, quando está prestes a morrer e vai embargando a voz, ela sobe para o penhasco mais alto. A única verdade é essa, que ela faz lá nos penhascos bem alto o seu ninho, para evitar os predadores, né? Preservar. A única verdade da história. E depois ela começa a arrancar as suas unhas. E depois ela começa a arrancar as suas penas. E por último ela bate o bico na pedra até o bico cair. E ali ela vai passar por uma renovação. As penas vão crescer de novo. As unhas vão crescer de novo. O bico vai crescer de novo. E ela vai viver mais 40 anos. Mentira. Essa informação não procede. Eu já falei isso em vídeos anteriores e volto a dizer. Só estou usando o tópico aqui agora porque é pertinente. E aí eu fui procurar saber, fui procurar pesquisar. Isso não é verdade. E você vê, existem pregações. Existem livros. Livros. Entende? E essa informação ela é replicada. E quer ver? Eu vou mais além. Eu estou com um livro aqui que eu li recentemente, do Hernandes Dias Lopes, e ele também cita isso. Isso não é verdade. Apenas não teve o cuidado de pesquisar e acabou replicando porque é uma palavra de efeito, mas não é verdade. A águia não passa por esse processo. Você consegue entender? Então é por isso, ó, agora você vai entender. Eu vou aqui em Atos 17. Olha aqui, ó, é por isso quando chego em Atos 17, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, ó, vamos lá. Para você entender aqui, ó, o que Paulo está dizendo aqui, ó, capítulo 17, ó. Só um minutinho aqui que eu tô. Aqui, ó. Atos 17, versículo 10. Nesse capítulo 17, Paulo está indo para uma cidade chamada Bereia. Quem morava lá? Os bereanos. Versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, esses, os bereanos, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras as coisas se eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Então, o que os bereanos faziam? Quando Paulo pregava, quando Paulo ensinava, eles iam para os textos sagrados para verificar, para examinar, para confrontar se de fato aquilo realmente estava em consonância, em conformidade, em consonância, em conformidade com a palavra de Deus. E aí, o que tem a ver com o texto que nós estamos lendo? Que eles desprezaram as profecias, os alertas, que eles desprezaram os sinais que Deus estava dando a eles. E o preço foi esse aqui. Corpos expostos, não foram sepultados, foram envergonhados. Então, não despreze a palavra de Deus. Não seja apenas um replicador, não seja apenas um papagaio de pirata. Peraí, deixa eu ver se isso fala aqui assim mesmo na Bíblia. Deixa eu ver se está dizendo isso aqui mesmo. E isso vai um pouco mais além, nós estendemos até para os nossos louvores. O louvor vai dizer assim, ó. Sou Deus de perto e não de longe. Jeremias 23 diz assim, ó. Sou eu acaso Deus de perto e também não sou Deus de longe? Então o que a Bíblia está dizendo? Eu sou Deus de perto, mas eu também sou Deus de longe. O louvor está dizendo o quê? Que ele é só de perto, mas que ele não é de longe. Um outro louvor, da Voz da Verdade. Ele tarda, mas não falha. Peraí, Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então ele nem tarda e nem falha. Nem chega atrasado, nem chega adiantado. Ele chega na hora certa. Parece até chato da minha parte, mas não é. É porque nós temos que ter essa visão. Você vê que o próprio Paulo, vamos de novo em Paulo, para você entender o que eu estou dizendo, está tudo na Bíblia. Quando eu falo algo, texto de Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, ó, olha o que Paulo fala. É necessário que isso aconteça. Capítulo 11 de 1 Coríntios, ó, diz assim, quer ver? Ó?
Vamos lá. A partir do versículo 17. Ó. Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Versículo 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte creio, verso 19. E até importa que haja entre vós heresias. Para quê? Por quê? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, se você ficar selando tudo com amém, se você não confrontar, não examinar, você vai acabar sendo uma massa de manobra na mão desses manipuladores de púlpitos, que sabem usar e soltar gatilhos mentais para poder tocar em determinada área dos seus sentimentos, das suas emoções, e você acaba sendo manipulado ou manipulada muito facilmente. Então, examine os textos, procure ouvir, não apenas escutar, procure entender, procure absorver, e se tiver dúvida, pesquise. Hoje nós temos tantos recursos que podemos pesquisar e examinar se aquilo está ou não em conformidade com a palavra de Deus. Vamos seguir, senão a leitura vai ficar muito extensa. A apostasia do povo de Deus e o castigo é inevitável. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens, e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Por que, pois, se desvia esse povo de Jerusalém? Com uma apostasia contínua? Retém um engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, o que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei as suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possuam. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonhar-se-á cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se, portanto, cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que eu vos visitar, diz o Senhor. Certamente os apanhareis, diz o Senhor, e já não há uvas, nem vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, até aquilo mesmo que lhes dei irá deles, porque nos assentos ainda juntai-vos, e entremos às cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor, nosso Deus, nos fez calar, nos deu a beber água de fel, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se paz, e não há bem. O tempo da cura, eis o terror, e desde já se ouve os reis folgar dos seus cavalos, toda a terra treme. A voz dos rinchos, dos seus fortes, vêm e devoram a terra, a sua abundância, as cidades que habitam nela. Porque eis que enviei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o rei? Por que me provocam a ira com as suas imagens de escultura, com as vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há unguento em Gileade? Ou não há médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Capítulo 9. Porventura, a Deus da minha cabeça, tornar em água e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite, os mortos a filha do meu povo. É aqui porque fala que o Jeremias é um profeta chorão, porque ele recebendo essas mensagens, olha para você ver, ele recebendo todo esse direcionamento do Senhor, ele podia ficar com ele, mas ele tinha que transmitir, e isso mexia com o emocional dele, a ponto dele falar que a cabeça dele se tornou como uma grande caixa d'água, porque de tanto que ele chorava, e mesmo assim, nem diante desse cenário, da consternação do profeta, o povo se arrependia. Nem diante de tantas lágrimas do profeta, o povo voltava atrás. Quando ele diz aqui,
Porventura, Deus, a minha cabeça se tornasse em água, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Por isso que ele é chamado o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Porque ele chorava ao receber essa palavra. Você que ele fala que o espanto se apoderou de mim. Eu estou espantado com tudo isso. No versículo 21, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. É o profeta que está dizendo isso, Jeremias. Mesmo assim, ainda assim, não comovia o coração do povo. Não quebrantava o coração do povo. E o povo insistia. É mais ou menos no cenário que a gente está atual. Você vê agora, ideologia de gênero. Você viu agora do momento? Trissal. 2 homens, uma mulher, 2 mulheres, um homem, e por aí vai. Até programa em redes televisivas falando sobre isso e aplaudindo relacionamento aberto. Olha para você ver, união estável, um contrato de casamento. Olha, vamos ficar juntos no contrato, não quero mais, vamos lá no cartório, desfaz o contrato, cada um segue o seu caminho. Tá entendendo? É como nos dias de Noé, casavam-se e davam em casamentos. E Noé ali, a pregoeiro da justiça, e ninguém queria saber de Jesus. Mas quando chegou a hora que a porta da arca fechou, que no nosso caso é a porta da misericórdia, quando ela se fechar, já era tarde demais. E era isso que estava acontecendo aqui. E o povo preferiu, o povo decidiu pagar para ver. E mesmo o profeta, na sensibilidade, viu que era tamanha, o que vinha pela frente era tremendo. E ele chorava, e entregava a mensagem, não engolia fogo não. E a mensagem era dura, a mensagem era de confronto, mas o povo não estava nem aí, mas ele não deixou de entregar. Porventura, a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhastes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traiçoeiros, de aleivosos, olha ele falando aqui, e estendem a língua como se fosse um arco para mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Olha aqui para você ver como Deus está falando. O povo é mentiroso, o povo quer só saber de fazer a vontade da carne, os prazeres e as paixões. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, ou seja, não confie, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. A zombaria zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam-se cansado e obra perversamente. E na tua habitação está no meio do engano, e no engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu fundarei e provarei, porque de outra maneira procederia como os filhos do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano como uma boca, fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por essas coisas não visitaria, diz o Senhor, ou não me vingaria a minha alma de gente como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, pelas pastagens do deserto, lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem já se ouve ungido de gados, desde as aves dos céus até os animais, andam vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma desolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entende isso? E quem falou a boca do Senhor para que possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto? De sorte que ninguém passa por ela. Disse o Senhor, porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a tua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o seu propósito, o do seu coração, e após os Baalins, deuses estranhos. E lhe ensinam, os seus pais ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que darei de comer a losna, e a este povo lhe darei de beber água de fel, e os espalharei entre as nações que não conheceram, nem eles, nem seus pais. Mandarei a espada após eles, que venham a consumi-los. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai e chamai carpideiras para a mulher que venha chorar, que eram contratadas para chorar nos velórios. E venham, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também, e que se apressem,
e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaleçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas, ou seja, chorem, porque uma voz de pranto se ouviu em Sião. Como estamos arruinados, estamos aqui envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentarão. A lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo e como gavela atrás do gavador, do segador, e não há quem recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha que coisa profunda isso aqui, meu irmão. Eu tenho que dar uma pausa aqui. Deus está dizendo assim, ó, para que ninguém venha se glorificar na força do braço, no vigor físico, nem na sabedoria humana. Mas ele fala assim, ó, se você se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em saber quem eu sou. Agora eu vou usar um louvor também no sentido favorável. Um louvor daquele grupo, né? Se eu não me engano é Toque no Altar, que ele canta esse louvor. E conhecer, e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. E conhecer, e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8,36. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. João 14,6. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade e através da verdade. 2 Coríntios capítulo 2. Perceba que a importância do conhecimento. Epístola de Pedro, 2 Pedro 3,18. Antes, cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Crescer em conhecer. Mas o que se glorie, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Verso 25 do capítulo 9. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei todo o circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá, a Edom e aos filhos de Amon, a Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam nos desertos, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Capítulo 10. Os ídolos e o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com a prata e com o ouro, enfeitam com pregos e com martelos, o firmam, para que não se movam. São como a palmeira que obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os levem, porquanto não podem andar. Não tenhais receios deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor.
Tu és grande, e grande o teu nome e a tua força. Está entendendo o que ele está dizendo aqui? Sobre as imagens, feitas por mãos humanas. Tem mão e não toca, tem boca e não fala, tem nariz e não respira, tem olhos e não enxergam, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não pode apalpar, tem pés e não precisa ser carregado. É o que ele está dizendo aqui, ele está pontuando, para que você não fique nem como prata, nem como ouro, nem de bronze, nem de pedra, nem de pau, nem de gesso, nem de barro, nada sobre imagem de escultura que ele está dizendo aqui. Ó, presta atenção, ó. Verso 7, ó. Quem te não temeria, ó rei das nações? Por isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram, se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis, ouro de Ufaz, trabalho do artifício das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor, Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fazem os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder e estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobre os vapores das extremidades da terra, ele os fez relâmpagos para a chuva e fez sair o vento e os seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência, envergonhar-se-á todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidade são a obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a esses, porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor: eis que dessa vez arrojarei, como se fora uma funda, os moradores da terra, e os angustiarei, para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor, e eu tinha dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas quebraram. Os meus filhos foram-se de mim, e não existe ninguém há mais entre a tenda da minha casa, que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram, e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram. Em todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, o Senhor, que não é do homem, e do caminho, nem do homem que o caminho dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações, e que não te conhecem, sobre as gerações que não te invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Olha que forte. Então você vê que é muito forte essa palavra, que o profeta sente na alma, no corpo, no espírito, externa isso através de lágrimas, de consternação, e ainda assim o povo continua obstinado, determinado a velhas práticas. Que nós possamos despertar. E hoje eu vou pedir para você escrever o que está em 9:29. O que se glorie-se nisso, né? Em crescer e me conhecer. Então vamos colocar aqui, ó. Eu preciso conhecer o Senhor. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A todo momento a gente precisa conhecer cada vez mais, cada vez mais. Então vamos escrever isso. Eu preciso conhecer o Senhor. Para vocês que estão participando, tá? E que Deus te abençoe. Essa foi a leitura de hoje.
e que o Espírito Santo de Deus continue falando infinitamente melhor ao seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. A paz do Senhor.